A maioria das pessoas não fazem isso, elas não pensam. Elas estão sempre refletindo os padrões antigos. Hoje a gente vai falar sobre as ferramentas mentais. A gente vai entender bastante sobre ela aqui, como ter uma vida de riqueza e prosperidade, né? Como é que faz para a gente ter isso utilizando essas ferramentas? Porque elas são ferramentas exatamente para ser usada. Se a gente não está usando elas bem, se elas estão nos usando, nos dominando, aí é que é o problema. Então, eu vou abrir o livro aqui na página 69, para quem tem o livro. Quem não tem, está vacilando, não tem ideia das leis do universo, então dificilmente vai jogar para vencer. Acaba jogando para não perder. Vou dar sorte aqui, né? Vou na sorte. Lembre que a riqueza não acontece, tá? Então, aqui no livro, na página 68, começa a explicação. Não vou ficar lendo o livro todo aqui, né? Mas eu quero pegar alguns pedacinhos de cada um do que eu escrevi aqui nesse livro, tá bom? A primeira delas é a razão. A razão, a única coisa que nos diferencia dos animais é que nós pensamos sobre o que pensamos. Olha que sensacional. A única coisa que nos diferencia dos animais é que nós pensamos sobre o que pensamos. Vem uma imagem na sua cabeça, o que você pode fazer? Pensar sobre aquilo. Você vai raciocinar sobre aquilo. Você vai olhar, perceber o pensamento, perceber o reflexo que está vindo do seu subconsciente e pensar sobre aquilo. Analisar, questionar. Olha que sensacional. Fora isso, todo o resto tem coração, pulmão, tudo isso tem num bichinho, num porquinho, num cavalo, entende? O que nos diferencia é exatamente você questionar e raciocinar sobre as coisas. A maioria das pessoas não fazem isso, elas não pensam. Elas estão sempre refletindo os padrões antigos. Pai, mãe, etc. E é através da razão que nós conseguimos raciocinar e perceber o que acontece em nosso corpo, em nossa mente e em todo o planeta. A gente consegue perceber porque raciocina. E esse raciocínio ele vem muito do córtex pré-frontal, que é onde tem a razão. Quando você é criança, quando você é pequitinho, você não tem isso formado ainda. Então você não raciocina, você recebe tudo isso. E por você só receber, foi colocado um monte de informações na sua cabeça que você não escolheu. Você não questionou, você é criança. Mas quando você começa a fazer 5, 6, 7 anos, já percebeu que a criança começa a falar assim, mas por quê? Por quê? Por que isso? Mas por que isso? Tipo, nem entendo, por que eu tenho que fazer isso? Aí geralmente os pais, ao invés de ensinar, o que eles fazem? Porque eu estou mandando. Porque eu disse para fazer. Cala sua boca e vai pra lá que você não sabe de nada. Você é criança, você não tem que saber disso aqui. Não é isso que os pais fazem? Cuidado para não fazer essa mesma merda com seus filhos, não refletir isso de novo com eles. As crianças entendem sim se você explicar. Se você tiver gentileza, ele vai entender e vai parar de perguntar. Mas criança é criativo e curiosa. A curiosidade é algo que aflora dentro da criança. Então se você corta isso, você vai treinar ela para não questionar. E ela vai virar mais um da manada que obedece a TV, que obedece os amiguinhos, que obedece a política, que obedece as indústrias farmacêuticas, etc. E você vai treinar a mente dessas crianças para isso. A do livro, a próxima, é a memória. A memória, ela é sensacional, maravilhosa, né? Fundamental para a nossa vida, mas a memória nada mais é do que o que você chama de passado. E passado é um lugar de referência, não de permanência. Não é para você ficar agarrado lá na merda do passado. Nem existe. Seja porque alguém te fez mal, ou seja porque te fez bem. Já não existe mais. Você só tem flashes dela na sua memória. E a memória, ela é muito boa. Algumas pessoas passam a vida toda dizendo que tem memória ruim. Mas isso não é verdade, pois não existe essa coisa de memória ruim. Só existe memórias fracas. Aquelas pessoas que não utilizam a memória de uma forma construtiva. Elas estão só lembrando de coisas negativas, mas não usam para lembrar de coisas boas. Quando você está estudando, você lembra do que você estudou? Você lembra do que você leu? Você chegou lá na página 20 e não lembra nem da primeira que leu.
Agora, se eu te perguntar qual foi a primeira coisa que eu disse quando eu entrei no vídeo, o que você diria? Escreve aí. Vamos ver se sua memória tá boa. Então entenda que você não tem problema na sua memória. Você só não treina. Entende? Então nunca, jamais, em hipótese alguma, denigra você mesmo. Fale mal de si. Não criticai-vos. Primeiro exercício do livro. E também do Indomáveis. Não criticai-vos. É extremamente difícil não criticar. Mas não é criticar só os outros, não. É não criticar você. Porque você faz isso com você. Você permite que a sua mente subconsciente traga reflexo que você ouviu do seu pai, da sua mãe, que gritava com você, te chamava de burro, de idiota, e você fala, eu sou meio burrinho, eu sou meio lerdinho, eu tenho dificuldade com isso. Para de falar isso. Se você tem dificuldade com alguma coisa, vai lá e treina, porra. Vai lá e estuda. Seja indomável, seja foda naquilo. Não denigra a sua própria imagem. Você cria uma imagem negativa sobre si mesmo. Todos têm uma boa memória, mas precisam ser trabalhados e fortalecidos para ficar cada vez melhor. É como um músculo. Quanto mais você fortalece, melhor ele fica. E aí a gente chega aqui na terceira ferramenta. Entenda que eu quero ir para o sucesso. Você não pode, toma cuidado para você não pegar a memória e pegar um comentário de alguém, por exemplo, um tio bêbado que falava: empreender não dá certo, eu fali, olha o que deu na minha vida. E você vai pegar a memória, a referência dele, ao invés de pegar quem se deu bem, entender o que essa pessoa fez. Para de usar a memória com coisas negativas, para lembrar de coisas negativas e ter como referência. Porque o que é um medo? O medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela sua mente no futuro, que a imaginação é no futuro, com base no passado. Ou seja, na memória. É uma ignorância total. O medo nem existe, mas você deixa. Por quê? Quando você traz a memória, a sua mente não sabe o que é real, o que é imaginário, ou o que é memória. Para ela é o agora, porque é o único momento que existe no mundo. Indomáveis.